Em 1861, Dom Luís empenhou grande parte da sua energia na escolha do recheio para os aposentos da sua futura esposa, a princesa de Saboia. A sua opção recaiu sobre o estilo Napoleão III, que tinha na época grande expressão a nível europeu. Com a ajuda de fornecedores franceses, o quarto adquiriu um ar majestoso, reforçado por vários pormenores, nomeadamente o dossel, com as armas reais a encimar a cama. Ficou desta forma cumprido o desejo de impressionar Dona Maria Pia, e fosse ou não uma prova do seu amor, a verdade é que não deixa de ser encantadora esta preocupação de um rei para com a sua rainha. O vestíbulo, de acesso à escadaria nobre, é quase na sua totalidade revestido por calcário conquífero. Nos 4 janelões, uma luz perfeita por se assemelhar à solar ilumina a sala da forma certa e faz brilhar as armas de Portugal, Saboia, Saxo-Coburgo e Bragança. A caleça que aqui se encontra foi oferta do rei Vítor Manuel II de Itália à sua filha, a rainha Dona Maria Pia. No projeto de 1802, não foi pré-definida nenhuma zona em concreto para instalar uma sala de jantar. As funções de cada compartimento dos palácios iam variando consoante as necessidades, gostos e até mesmo as modas. Rafael de Castro, o arquiteto responsável pela sua traça, adjudicou o trabalho ao entalhador Leandro Braga. De destacar 12 cadeiras em couro de Córdoba, parte integrante de um conjunto de 30. No espaldar, reconhecemos as armas reais portuguesas pintadas e o monograma L1 em relevo. O requinte e o preceito decorativo e arquitetónico estendem-se até mesmo aos locais de passagem. Em dias de festa, a entrada fazia-se pelo vestíbulo e o acesso às salas de cerimónia era feito através da escadaria nobre, de acesso ao andar superior, dedicado às recepções de gala. No passado, a descoberta de outras culturas despertou o gosto pelas mesmas. A sala chinesa surge nesse seguimento e é aqui que se confina a decoração e a arquitetura orientais. Chinês era sinónimo de oriental, justificação suficiente para compreendermos a irrelevância do nome da sala perante o facto da maioria dos objetos serem japoneses. José Procópio Ribeiro realizou a pintura decorativa das portas. Em seda natural entrecruzada, este teto imita na perfeição o de uma tenda, o que lhe dá um ar acolhedor que mais nenhuma outra sala do palácio consegue ter. Era a partir daqui que se distribui a corte em dias de gala, de acordo com a sua hierarquia e através de um extenso percurso que culminava com a sala do trono, onde se encontravam os monarcas. E é precisamente na sala do retrato da rainha que vimos encontrar uma das obras de arte mais emblemáticas da ajuda. Numa pintura de Carolus Duran, Dona Maria Pia, com 33 anos, vestida de gala em azul e branco, exibe assim as cores da monarquia portuguesa. E eu, quando vim para aqui, deparei-me com uma senhora que se chamava Maria Pia, que comecei a estudar e comecei a ver abrir as gavetas das cómodas dela, porque ainda estavam cheias de coisas. Essas são experiências de vida extraordinárias. No tocador da rainha, abrir gavetas e tirar as coisas que lá estavam. O professor Aires Carvalho já me tinha dito que dentro das gavetas havia muitas coisas que eu não vou enumerar, porque não, enfim, não é suposto. Mas sabe o que é a curiosidade, o interesse, a graça de nós estarmos a desvendar vidas
passadas, de pessoas que deram tanto a este país e que no fundo tinham sido muito maltratadas pela República. Eu compreendo que as pessoas, enfim, que a República tenha maltratado as pessoas da monarquia, é completamente lógico. Mas chegámos a um ponto do campeonato nos anos 80, meu Deus, já tinham passado muitos anos, acho que podíamos estudar as pessoas que aqui viveram e as suas coleções de uma maneira correta, digna, e achando que são pessoas que fizeram coisas muitíssimo boas, não fizeram só coisas más, fizeram coisas muitíssimo boas, e aquilo tudo que diziam da Rainha Maria Pia, que era maluca e que gastava muito dinheiro, abençoado dinheiro que ela gastou, porque as coleções do Palácio Nacional da Ajuda foram aumentadas com a Rainha Maria Pia de uma maneira extraordinária. Ela era uma mulher cultíssima, nunca ninguém diz isto. Era uma mulher cultíssima, assinava as revistas de todo o mundo, assinava de todo o mundo europeu. Sabia do que se passava em Portugal inteiro porque tinha os jornais. Viajava muitíssimo pela Europa. Vinha de uma corte importante, a corte do Turim, e o pai, que tinha sido unificador de Itália, era uma corte que vivia com grandiosidade, com hábitos de grandiosidade, que ela quis transplantar para cá. Por isso eu acho que o nosso país lhe deve estar gratíssimo. Foi ela, eu digo sempre, foi um raio de luz que entrou neste país, não só no Palácio Nacional da Ajuda, no próprio país. A Rainha Maria Pia era tão curiosa como eu não posso comparar, ela era muito melhor do que eu, mas a Rainha Maria Pia até nos Estados Unidos comprava, imagine, isto na segunda metade do século XIX. Temos que pôr as coisas no seu tempo. Quão moderna ela era, tinha os meios financeiros para o fazer, mas tinha o gosto, a curiosidade. E é isto que eu sinto, a curiosidade pelo que aqui se passa. E a vontade que eu tenho às vezes de olhar para estas paredes e dizerem, paredes, falem, contem, o que é que aqui se passa? O que é que aqui se passou? O que é que assistiram? Porque se as paredes falassem era uma coisa extraordinária. Outro objeto que deslumbra mesmo os mais indiferentes é esta credência de pedras duras. Original de Espanha, produzida pelo Laboratório de Pedras Duras e Mosaico de Bom Retiro no século XVIII, encontra-se agora num extraordinário estado de conservação. O país vizinho organizou uma exposição com alguns exemplares deste laboratório e tratou do seu restauro ao integrá-la nessa mostra. A sua composição é muito variada e rica. Ardósia, rochas siliciosas, calcário cristalino, lápis lazuli, jaspe, calcedónia, alabastro, bronze dourado e, por fim, ferro. No gabinete de trabalho do rei Dom Luís encontram-se 2 jarras-ovo com montagem em bronze. Foram fabricadas na manufatura de Sèvres e oferecidas em 1856 por Napoleão III a Dom Pedro V. Fabricado em França segundo métodos artesanais, o papel de parede que reveste a sala constitui o original do século XIX. E o antigo gabinete del Rei tinha uma decoração perfeitamente, enfim, feita nos anos 50, com um algodão a cobrir as paredes. Quando nós decidimos fazer a obra, tínhamos as aguarelas e sabíamos que havia um papel. Conseguimos encontrar 1,5 centímetros de papel. Esse 1,5 centímetros correspondia exatamente ao desenho que vinha na aguarela de Casa Nova, o que significava que tínhamos na mão um bocadinho do papel original, e com esse bocadinho e com a cumplicidade e a amizade do Museu das Artes Decorativas de Paris, conseguimos descobrir, ao fim de 2 anos de espera e de angústia, conseguimos descobrir o autor, o Sr. Turquetil. Fizemos a cópia exata em Saumur, num atelier, pagámos 5% de royalties ao museu e temos um dos papéis mais deslumbrantes que este palácio tem. A sala do corpo diplomático era a dependência ocupada por embaixadores e restante corpo diplomático, enquanto representantes dos respectivos monarcas até serem orientados para o interior da sala do trono. À semelhança da sala do reposteiro, foram armados aqui os panos de porta com as armas da família Távora, dos quais este é o único exemplar que mantém as armas de origem. Noutro exemplo ao lado, e novamente para ocultar o escudo dos Távora, foi colocado por cima, uma vez mais, o dos Valença. Ao lado, numa sala a elas dedicada, as mulheres dos diplomatas aguardavam aqui para prestar cumprimentos aos reis.
A decorar as paredes, 3 de 4 tapeçarias de manufatura dos Gobelins. Pertencem à série Costumes Turcos, estando uma delas em reserva. Ladeando a tapeçaria central, 2 retratos de Dona Estefânia e de Dom Pedro V. No entanto, a verdadeira visita do andar nobre do palácio só começa de facto quando entramos pela primeira vez na majestosa Sala do Trono. Esta foi durante quase 2 séculos a sala da mais alta representação da nação. Quando se dava a entrada do rei, os músicos tocavam o hino da carta. A cerimónia de beijamão, uma das mais simbólicas no protocolo da corte, era aqui que acontecia e servia para os súbditos demonstrarem lealdade e obediência para com o seu monarca. Este par de tronos reais é de origem portuguesa e pertence ao período joanino. A madeira é de castanho, entalhada e dourada. O veludo de seda lavrado. 2 anjos tenentes ladeiam as armas de Portugal no topo do espaldar. Os tronos foram restaurados com Dom Luís I e Dona Maria Pia, e foi durante o seu reinado que voltaram a desempenhar funções protocolares. No teto, a virtude heroica, mais uma alegoria, desta vez de exaltação ao rei Dom João VI. Uma composição densa e complexa da autoria de Manuel Piolti e Máximo Paulino dos Reis. De cada lado da grande porta que dá acesso às grandes salas de recepção, 2 enormes retratos de Dona Maria II e Dom Fernando. Iluminando todo o espaço e fazendo jus a uma sala desta importância, um incrível lustre de 180 lâmpadas está suspenso sobre a carpete. Numa das ações de limpeza desta sala foi descoberto, junto das janelas superiores, a assinatura das últimas pessoas a restaurar o engenho das mesmas. Nós, que sou um voluntário e eu, tivemos acesso às janelas superiores, que estão altíssimas. E de balde, esfregona, de aspirador oferecido, como pode imaginar, o balde e a esfregona não, mas os aspiradores oferecidos, subimos e começámos a limpar. Vimos coisas extraordinárias, porque, quer dizer, há quantos anos é que não se ia aquilo é altíssimo. E quando, na segunda janela, na primeira janela não encontramos nada, na segunda janela que limpámos, vimos na pedra, na parte interior da pedra, escrito assim, eu, e depois um nome, e outro nome, e fulaninho, não sei o quê, ao serviço do Sr. Coutrinho, fizemos este trabalho em dezembro de 1902. E depois encontramos desenhos, tudo escrito a lápis. E eu achei aquilo engraçadíssimo. Em 1902, nós tínhamos as obras datadas mais tardiamente, depois continuámos a lavar janelas e a pôr os stores, e depois chegámos a outra janela, já estávamos em março de 1903. Tudo escrito a lápis, tão engraçado. Sabe, são essas mensagens que nos vieram datar a obra. Como nós andámos a limpar tudo, descobrimos que tinha que haver, para haver 2 rodas dentadas, para aquilo trabalhar, é porque cá embaixo havia qualquer coisa. E fomos ver um motivo decorativo assim redondo, lindíssimo, e ao lado desse motivo decorativo nunca ninguém tinha visto, porque também nunca ninguém tinha tido razões para procurar, havia uma seta escrita a lápis, com uma seta para a direita a dizer abrir. Depois por cima havia uma seta para a esquerda a dizer fechar. Nós levantámos essa coisinha, puxámos aquela coisinha para o lado, tinha um buraco e um sítio onde entrava uma alavanca, de certeza. Bem, fomos para a zona das reservas e nós vamos descobrir o que é que seria a alavanca disto, e descobrimos. A partir da Sala do Trono, podemos então empreender uma viagem de descoberta através das salas mais impressionantes do palácio. Pudéssemos nós recuar no tempo e conseguiríamos ouvir as músicas e os passos que as acompanhavam nos inúmeros bailes realizados nesta sala de Dom João VI. Era habitual servir-se neve, refresco e ponche. Uma ceia volante e chocolate quente aconchegavam os convidados ao cair da madrugada. Esta pintura de Foschini representa uma alegoria à chegada de Dom João VI do Brasil e esteve tapada por sedas a quando o casamento de Dom Luís com Dona Maria Pia. As paredes estavam em muito mau estado, mas foram restauradas na íntegra e apresentam-se agora como novas. O teto é do mesmo autor
e ilustra o concílio dos deuses. O restauro da Sala João VI foi um projeto complicado, alongado no tempo, foram 20 anos de reflexão e de uma tomada de segurança, a ter a certeza absoluta que a obra se impunha e que era necessário fazê-la. Foi difícil, foi complicado, não posso deixar de dizer, mas o espetáculo que hoje nos oferece a sala é de tal maneira espetacular, é de tal maneira bonito e é uma homenagem, no fundo, ao homem que quis fazer este palácio. Aquilo tinha que ser feito. Passámos muitas aventuras até lá chegar, mas com a ajuda de um grande mecenas, porque no fundo estes projetos, uma sala ou mecenas, estão sempre baseados na generosidade de alguém. Com base nessa generosidade temos uma obra notável e que ficará, eu acho que durante muitos anos vamos ter a sala Dom João VI como está. José da Cunha Taborda ocupou-se das pinturas murais desta sala de Dom João IV. Desta forma, ficamos a conhecer o que possa ter sido o juramento solene do monarca após a restauração da independência em 1640. Durante as cerimónias, esta era a sala atribuída aos representantes dos poderes legislativo e judicial, aos militares e aos altos dignatários civis e eclesiásticos. Com base num óleo de Domingos Sequeira, o teto enriquece e dignifica este espaço, já que ao olharmos para cima, são a justiça e a sabedoria que observamos. No alto, um teto em trompe-l'œil transporta-nos para outra dimensão, onde a leveza da cor e da composição quase nos fazem esquecer a época em que vivemos. Não se conhece o autor desta obra, contudo, ficar-lhe-emos eternamente gratos pela natureza que nos contempla através deste luminoso céu de verão. Embora despojada quase na sua totalidade, quer de mobília, quer de qualquer outro objeto, a Sala dos Embaixadores é uma das mais belas do Palácio da Ajuda. É a última no eixo direto da Sala do Trono e nos dias de gala era aqui que se encontravam os archeiros. Fora também em tempos palco de inúmeros concertos, dada a sua incrível acústica. Existem lugares assim no mundo, que nos engolem num abraço e que nos enaltecem, fazendo-nos crer que descodificamos finalmente a linguagem do céu. Muitos dos momentos da vida social e política mais marcantes do século XIX passaram-se aqui. Terá sido este o cenário, monumentalmente adornado até ao limite do bom gosto e perfeição, adequados à época, onde se realizaram os banquetes da Casa Real. As opções decorativas passavam pela abundância de plantas admiráveis, mas também de pratas, refletiam a luz das velas e se multiplicavam indefinidamente pelos aparatosos espelhos. As 180 cadeiras desta sala foram uma encomenda de Dom Carlos em 1903, por ocasião da vinda do rei Eduardo VII da Grã-Bretanha a Portugal. Estas belíssimas cortinas de tule de algodão, bordado a ponto de cadeia, mantêm-se originais, mostrando-se resistentes ao desgaste violento do tempo. Muitas das janelas do Palácio da Ajuda eram enfeitadas por estes exemplares vindos da Suíça e produzidos na segunda metade do século XIX. Em 1826, José da Cunha Taborda dedicou-se a tornar o teto da Sala dos Jantares Grandes numa obra de arte digna de acompanhar todos os momentos que a dependência viria a acolher. A alegoria ao aniversário natalício do rei Dom João VI, lá bem no alto, protege e deslumbra quem entra. Continua a ser aqui que são servidos ainda hoje os banquetes da Presidência da República, e onde se recebem os mais importantes dignatários internacionais que visitam o nosso país.
O Palácio Nacional da Ajuda integra importantes coleções de artes decorativas datadas do século XV ao século XX. São de salientar os núcleos dos séculos XVIII e XIX, orivesaria, joalharia, têxteis, mobiliário, vidro e cerâmica, bem como as coleções de pintura, gravura, escultura e fotografia. Entre 2011 e 2012, esteve patente ao público a exposição 25 anos de aquisições e doações. Foi organizada com o objetivo de dar a conhecer uma seleção de mais de 1000 peças doadas ao Palácio Nacional da Ajuda ou adquiridas nos últimos 25 anos e visou ainda prestar homenagem a todas as entidades públicas e privadas que favoreceram o Palácio e as suas coleções. 10 salas foram ainda objeto de restauro e reconstituição histórica na concretização do projeto Uma Sala, um Mecenas. Através do percurso museológico, peças que outrora pertenceram à Casa Real vão saciando a curiosidade de todos os que gostariam de conhecer um pouco melhor a vida do século XIX. Mas a iniciativa não fica por aqui. Este é um processo em permanente progresso, ao qual se espera somar mais peças que venham a ser, entretanto, adquiridas ou doadas. A informação resultante do permanente trabalho de investigação realizado no Palácio vai proporcionando o enquadramento certo das mesmas. Não é segredo que o rei Dom Luís e a rainha Dona Maria Pia eram ambos muito dotados para as artes, entre as quais se contava também o desenho. Com um sentido de humor muito apurado, o rei divertia-se e divertia com o seu livro de caricaturas. A rainha, com pinceladas sonhadoras mas firmes, encantava com as suas composições equilibradas. O álbum de aguarelas de Henrique Casanova é uma peça muito curiosa pelas mais diversas razões. Trata ao todo 19 salas dos Passos Reais da Ajuda, Cascais e Sintra, ao tempo de Dom Luís I, e terá sido executada entre os anos de 1889 e 1895. A sua magnífica capa é da autoria da Casa Leitão e Irmão. Feita de couro e prata, ostenta as armas de Portugal cinzeladas. Os seus desenhos foram apresentados para aprovação apenas em 1895, apesar de se tratar de uma encomenda feita pela rainha Dona Maria Pia, com o intuito de oferecer o álbum ao rei como presente de aniversário em 1889. Infelizmente, o rei nunca chegou a ver o álbum. A sua morte, 15 dias antes do seu aniversário, desacelerou a urgência do trabalho do artista e em setembro de 1891 as aguarelas não estavam ainda terminadas. Em junho de 1989, os herdeiros de Dom Manuel II venderam-no em leilão, sendo desta forma adquirido pelo Palácio Nacional da Ajuda e voltando ao seu local de origem. A fase que nós conhecemos bem é a fase que está ligada às aguarelas de Henrique Casanova, aguarelas que nós compramos em 1989, aguarelas que foram, enfim, já serviram, foram utilizadas pela primeira vez para a exposição de Dom Luís, porque nós já conseguimos fazer a reconstituição histórica dos apartamentos de Dom Luís com base nessas aguarelas. E as aguarelas são a cores e mostram onde as peças estavam, onde estavam os quadros, onde estavam os tapetes, onde estavam os móveis, e por isso são uma informação preciosa. E com base nessa informação, nós fizemos reconstituições, tanto da Galeria de Pintura como do quarto, e foi isso que possibilitou, a partir de 1996, o projeto Uma Sala, um Mecenas, em que a primeira sala a ser restaurada foi esta onde nós estamos, que se chama Sala do Retrato da Rainha, e que em 96 tivemos precisamente 9 meses para a completar. Está disponível online em Matriz.net uma extensa apresentação das coleções do Palácio, bem como as de outros museus e palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação. O Palácio abarca hoje vários organismos, entre eles a Biblioteca da Ajuda, outrora a Biblioteca Régia, situada na ala norte, o Instituto de Gestão do Património e na ala sul, para além do museu, o Instituto dos Museus e da Conservação. Uma vez por ano, o Palácio acolhe alguns trabalhos de artistas contemporâneos.
O tema para a elaboração das suas obras é precisamente este magnífico edifício. O Palácio Nacional da Ajuda continua a ser o favorito para as cerimónias da Presidência da República e constitui um dos mais prestigiados cartões de visita para os altos dignatários que se deslocam ao nosso país. E o que é que a fascina mais nesta profissão, Isabel? Eu acho que a curiosidade, a procura, a busca, o encontro, como é óbvio, a investigação. Eu acho que esta casa, e eu conheço tantos museus, esta casa tem condições extraordinárias para todos os gostos, para investigação, para restauro, tem as coleções mais extraordinárias de artes decorativas e não só, quer dizer, tem um mundo que nos é oferecido e é uma questão de escolha, é só escolher o que se quer fazer. Está cá tudo. Este é um dos mais encantadores lugares criados e adornados pela mão do homem. Quem passou por aqui não mais o esquece e, garantidamente, ansiará por voltar. A alegoria ao aniversário natalício do rei Dom João VI, lá bem no alto, protege e deslumbra quem entra. Continua a ser aqui que são servidos ainda hoje os banquetes da Presidência da República e onde se recebem os mais importantes dignatários internacionais que visitam o nosso país. O Palácio Nacional da Ajuda integra importantes coleções de artes decorativas datadas do século XV ao século XX. São de salientar os núcleos dos séculos XVIII e XIX, orivesaria, joalharia, têxteis, mobiliário, vidro e cerâmica, bem como as coleções de pintura, gravura, escultura e fotografia. Entre 2011 e 2012, esteve patente ao público a exposição 25 anos de aquisições e doações. Foi organizada com o objetivo de dar a conhecer uma seleção de mais de 1000 peças doadas ao Palácio Nacional da Ajuda ou adquiridas nos últimos 25 anos e visou ainda prestar homenagem a todas as entidades públicas e privadas que favoreceram o Palácio e as suas coleções. 10 salas foram ainda objeto de restauro e reconstituição histórica na concretização do projeto Uma Sala, um Mecenas. Através do percurso museológico, peças que outrora pertenceram à Casa Real vão saciando a curiosidade de todos os que gostariam de conhecer um pouco melhor a vida do século XIX. Mas a iniciativa não fica por aqui. Este é um processo em permanente progresso, ao qual se espera somar mais peças que venham a ser, entretanto, adquiridas ou doadas. A informação resultante do permanente trabalho de investigação realizado no Palácio vai proporcionando o enquadramento certo das mesmas. Não é segredo que o rei Dom Luís e a rainha Dona Maria Pia eram ambos muito dotados para as artes, entre as quais se contava também o desenho. Com um sentido de humor muito apurado, o rei divertia-se e divertia com o seu livro de caricaturas. A rainha, com pinceladas sonhadoras mas firmes, encantava com as suas composições equilibradas. O álbum de aguarelas de Henrique Casanova
é uma peça muito curiosa pelas mais diversas razões. Trata ao todo 19 salas dos Passos Reais da Ajuda, Cascais e Sintra, ao tempo de Dom Luís I, e terá sido executada entre os anos de 1889 e 1895. A sua magnífica capa é da autoria da Mecenas, porque no fundo estes projetos, uma sala mecenas, estão sempre baseados na generosidade de alguém. Com base nessa generosidade temos uma obra notável e que ficará, eu acho que durante muitos anos vamos ter a sala Dom João VI como está. José da Cunha Taborda ocupou-se das pinturas murais desta sala de Dom João IV. Desta forma, ficamos a conhecer o que possa ter sido o juramento solene do monarca após a restauração da independência em 1640. Durante as cerimónias, esta era a sala atribuída aos representantes dos poderes legislativo e judicial, aos militares e aos altos dignatários civis e eclesiásticos. Com base num óleo de Domingos Sequeira, o teto enriquece e dignifica este espaço, já que ao olharmos para cima, são a justiça e a sabedoria que observamos. No alto, um teto em trompe-l'œil transporta-nos para outra dimensão, onde a leveza da cor e da composição quase nos fazem esquecer a época em que vivemos. Não se conhece o autor desta obra, contudo, ficar-lhe-emos eternamente gratos pela natureza que nos contempla através deste luminoso céu de verão. Embora despojada quase na sua totalidade, quer de mobília, quer de qualquer outro objeto, a Sala dos Embaixadores é uma das mais belas do Palácio da Ajuda. É a última no eixo direto da Sala do Trono e nos dias de gala era aqui que se encontravam os archeiros. Fora também em tempos palco de inúmeros concertos, dada a sua incrível acústica. Existem lugares assim no mundo, que nos engolem num abraço e que nos enaltecem, fazendo-nos crer que descodificamos finalmente a linguagem do céu. Muitos dos momentos da vida social e política mais marcantes do século XIX passaram-se aqui. Terá sido este o cenário, monumentalmente adornado até ao limite do bom gosto e perfeição, adequados à época, onde se realizaram os banquetes da Casa Real. As opções decorativas passavam pela abundância de plantas admiráveis, mas também de pratas, refletiam a luz das velas e se multiplicavam indefinidamente pelos aparatosos espelhos. As 180 cadeiras desta sala foram uma encomenda de Dom Carlos em 1903, por ocasião da vinda do rei Eduardo de Espanha, produzida pelo Laboratório de Pedras Duras e Mosaico de Bom Retiro no século XVIII, encontra-se agora num extraordinário estado de conservação. O país vizinho organizou uma exposição com alguns exemplares deste laboratório e tratou do seu restauro ao integrá-la nessa mostra. A sua composição é muito variada e rica: ardósia, rochas siliciosas, calcário cristalino, lápis lazuli, jaspe, calcedónia, alabastro, bronze dourado e, por fim, ferro. No gabinete de trabalho do rei Dom Luís encontram-se 2 jarras-ovo com montagem em bronze. Foram fabricadas na manufatura de Sèvres e oferecidas em 1856 por Napoleão III a Dom Pedro V. Fabricado em França segundo métodos artesanais, o papel de parede que reveste a sala constitui o original do século XIX. E o antigo gabinete del Rei tinha uma decoração perfeitamente, enfim, feita nos anos 50, com um algodão a cobrir as paredes. Quando nós decidimos fazer a obra, não sabia, tínhamos as aguarelas e sabíamos que havia um papel. Conseguimos encontrar 1,5 centímetros de papel. Esse 1,5 centímetros correspondia exatamente ao desenho que vinha na aguarela de Casa Nova, o que significava que tínhamos na mão um bocadinho do papel original, e com esse bocadinho e com a cumplicidade e a amizade
do Museu das Artes Decorativas de Paris, conseguimos descobrir, ao fim de 2 anos de espera e de angústia, conseguimos descobrir o autor, o Sr. Turquetil, fizemos a cópia exata em Saumur, num atelier, pagámos 5% de royalties ao museu e temos um dos papéis mais deslumbrantes que este palácio tem. A sala do corpo diplomático era a dependência ocupada por embaixadores e restante corpo diplomático, enquanto representantes dos respectivos monarcas até serem orientados para o interior da sala do trono. À semelhança da sala do reposteiro, foram armados aqui os panos de porta com as armas da família Távora, dos quais este é o único exemplar que mantém as armas de origem. Noutro exemplo ao lado, e novamente para ocultar o escudo dos Távora, foi colocado por cima, uma vez mais, o dos Valença. Ao lado, numa sala a elas dedicada, as mulheres dos diplomatas aguardavam aqui para prestar cumprimentos aos reis. A decorar as paredes, 3 de 4 tapeçarias de manufatura dos Gobelins. Pertencem à série Costumes Turcos, estando uma delas em reserva. Ladeando-a, encantava com as suas composições equilibradas. O álbum de aguarelas de Henrique Casanova é uma peça muito curiosa pelas mais diversas razões. Trata ao todo 19 salas dos Passos Reais da Ajuda, Cascais e Sintra, ao tempo de Dom Luís I, e terá sido executada entre os anos de 1889 e 1895. A sua magnífica capa é da autoria da Casa Leitão e Irmão. Feita de couro e prata, ostenta as armas de Portugal cinzeladas. Os seus desenhos foram apresentados para aprovação apenas em 1895, apesar de se tratar de uma encomenda feita pela Rainha Dona Maria Pia, com o intuito de oferecer o álbum ao rei como presente de aniversário em 1889. Infelizmente, o rei nunca chegou a ver o álbum. A sua morte, 15 dias antes do seu aniversário, desacelerou a urgência do trabalho do artista e em setembro de 1891 as aguarelas não estavam ainda terminadas. Em junho de 1989, os herdeiros de Dom Manuel II venderam-no em leilão, sendo desta forma adquirido pelo Palácio Nacional da Ajuda e voltando ao seu local de origem. A fase que nós conhecemos bem é a fase que está ligada às aguarelas de Henrique Casanova, aguarelas que nós compramos em 1989, aguarelas que foram, enfim, já serviram, foram utilizadas pela primeira vez para a exposição de Dom Luís, porque nós já conseguimos fazer a reconstituição histórica dos apartamentos de Dom Luís com base nessas aguarelas. E as aguarelas são a cores e mostram onde as peças estavam, onde estavam os quadros, onde estavam os tapetes, onde estavam os móveis, e por isso são uma informação preciosa. E com base nessa informação, nós fizemos reconstituições, tanto da Galeria de Pintura como do quarto, e foi isso que possibilitou, a partir de 1996, o projeto Uma Sala, um Mecenas, em que a primeira sala a ser restaurada foi esta onde nós estamos, que se chama Sala do Retrato da Rainha, e que em 96 tivemos precisamente 9 meses para a completar. Está disponível online em Matriz.net uma extensa apresentação das coleções do Palácio, bem como as de outros museus e palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação. O Palácio abarca hoje vários organismos, entre eles a Biblioteca da Ajuda, outrora a Biblioteca Régia, situada na ala norte, o Instituto de Gestão do Património e, na ala sul, para além do museu, o Instituto dos Museus e da Conservação. Uma vez por ano, o Palácio Cobrimos. A partir da Sala do Trono, podemos então empreender uma viagem de descoberta através das salas mais impressionantes do Palácio. Pudéssemos nós recuar no tempo e conseguiríamos ouvir as músicas e os passos que as acompanhavam nos inúmeros bailes realizados nesta sala de Dom João VI. Era habitual servir-se neve, refresco e ponche. Uma ceia volante e chocolate quente aconchegavam os convidados ao cair da madrugada.
Esta pintura de Foschini representa uma alegoria à chegada de Dom João VI do Brasil e esteve tapada por sedas a quando o casamento de Dom Luís com Dona Maria Pia. As paredes estavam em muito mau estado, mas foram restauradas na íntegra e apresentam-se agora como novas. O teto é do mesmo autor e ilustra o Concílio dos Deuses. O restauro da Sala Dom João VI foi um projeto complicado, alongado no tempo, foram 20 anos de reflexão e de uma tomada de segurança, a ter a certeza absoluta que a obra se impunha e que era necessário fazê-la. Foi difícil, foi complicado, não posso deixar de dizer, mas o espetáculo que hoje nos oferece a sala é de tal maneira espetacular, é de tal maneira bonito e é uma homenagem, no fundo, ao homem que quis fazer este palácio. Aquilo tinha que ser feito. Passámos muitas aventuras até lá chegar, mas com a ajuda de um grande mecenas, porque no fundo estes projetos, uma sala ou mecenas, estão sempre baseados na generosidade de alguém. Com base nessa generosidade temos uma obra notável e que ficará, eu acho que durante muitos anos vamos ter a Sala Dom João VI como está. José da Cunha Taborda ocupou-se das pinturas murais desta sala de Dom João IV. Desta forma, ficamos a conhecer o que possa ter sido o juramento solene do monarca após a restauração da independência em 1640. Durante as cerimónias, esta era a sala atribuída aos representantes dos poderes legislativo e judicial, aos militares e aos altos dignatários civis e eclesiásticos. Com base num óleo de Domingos Sequeira, o teto enriquece e dignifica este espaço, já que ao olharmos para cima, são a justiça e a sabedoria que observamos. Em 2011 e 2012, esteve patente ao público a exposição 25 anos de aquisições e doações. Foi organizada com o objetivo de dar a conhecer uma seleção de mais de 1000 peças doadas ao Palácio Nacional da Ajuda ou adquiridas nos últimos 25 anos e visou ainda prestar homenagem a todas as entidades públicas e privadas que favoreceram o Palácio e as suas coleções. 10 salas foram ainda objeto de restauro e reconstituição histórica na concretização do projeto Uma Sala, um Mecenas. Através do percurso museológico, peças que outrora pertenceram à Casa Real vão saciando a curiosidade de todos os que gostariam de conhecer um pouco melhor a vida do século XIX. Mas a iniciativa não fica por aqui. Este é um processo em permanente progresso, ao qual se espera somar mais peças que venham a ser, entretanto, adquiridas ou doadas. A informação resultante do permanente trabalho de investigação realizado no Palácio vai proporcionando o enquadramento certo das mesmas. Não é segredo que o rei Dom Luís e a rainha Dona Maria Pia eram ambos muito dotados para as artes, entre as quais se contava também o desenho. Com um sentido de humor muito apurado, o rei divertia-se e divertia com o seu livro de caricaturas. A rainha, com pinceladas sonhadoras mas firmes, encantava com as suas composições equilibradas. O álbum de aguarelas de Henrique Casanova é uma peça muito curiosa pelas mais diversas razões. Trata ao todo 19 salas dos Passos Reais da Ajuda, Cascais e Sintra, ao tempo de Dom Luís I, e terá sido executada entre os anos de 1889 e 1895. A sua magnífica capa é da autoria da Casa Leitão e Irmão. Feita de couro e prata, ostenta as armas de Portugal cinzeladas. Os seus desenhos foram apresentados para aprovação apenas em 1895, apesar de se tratar de uma encomenda feita pela rainha Dona Maria Pia, com o intuito de oferecer o álbum ao rei como presente de aniversário em 1889. Infelizmente, o rei nunca chegou a ver o álbum. A sua morte,
15 dias antes do seu aniversário, desacelerou a urgência do trabalho do artista e em setembro de 1891 as aguarelas não estavam ainda terminadas. Em junho de 1989, os herdeiros de Dom Manuel II venderam-no em leilão, sendo desta forma adquirido pelo Palácio Nacional da Ajuda e voltando ao seu local de origem. A fase que nós